Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe aqui o Gil para vir responder umas perguntas do último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi do churrasco que a gente fez, até que eu tô com ele aqui no celular, ó, que foi do churrasco de despedida, e vocês deixaram algumas perguntas aqui no vídeo, então eu prometi que eu ia vir responder, que a gente ia vir responder, e a gente vai fazer isso hoje. Então eu escolhi algumas perguntas aqui para responder. E a primeira pergunta veio da Denacir Mota Duarte. Ela falou assim: oi, até hoje não entendi dessa casa. Vocês eram pagos para cuidar? Vocês alugaram? Ou como vocês foram parar aí nessa casa? Ela parece casa mal assombrada. Beijos. E tem muita gente que comenta que a casa parece mal assombrada, que parece casa de terror, que parece... Tem muita gente que fala isso, e a gente, eu acho que também achava que ela parecia casa mal assombrada, mas depois de viver aqui um tempo, pra nós não parece mais, pra nós agora tá bem tranquilo. Ela é cheia de vidro assim, mas por incrível que pareça, não dá medo de noite, é bem tranquilo de ficar aqui. Pra você dá medo ou não? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, primeira pergunta aqui da Denacir, se a gente é pago pra cuidar aqui da casa. E não, a gente não é pago pra cuidar aqui da casa. Paga. A gente paga o aluguel. Era pra gente se mudar pra cá, mas uma pessoinha aqui não quis se mudar. Agora contando como é que a gente foi parar aqui nessa casa. Tem um vídeo, o primeiro vídeo aqui da casa no canal que eu publiquei faz um tempo. A gente veio conhecer a casa de curiosos mesmo, porque é uma casa de 7 andares, é bem esquisita, então a gente veio conhecer a casa. A casa quem alugava era um amigo do Gil de muitos anos, e ele chamou nós para vir conhecer aqui a casa. E a gente veio conhecer, acabamos nos apaixonando pela casa, e nossa ideia era se mudar, sair do nosso apartamento que a gente tá atualmente e vir morar aqui. Por isso que a gente veio parar nessa casa. Aí a gente veio fazer um teste. A gente primeiro ia ficar um mês aqui na casa, só para testar mesmo se dava para ficar ou não, se ia ficar muito difícil essa locomoção até o centro, porque a gente trabalha lá no centro. Então a gente veio parar nessa casa assim. Um amigo do Gil convidou a gente para vir aqui conhecer. Eles estavam saindo da casa e mudando para Torres? Não. Próximo de Torres. É uma cidade perto de Torres, ali no Rio Grande do Sul, que até tem vlogs aqui no canal de Torres. Mas aí a gente veio e era pra ficar morando aqui na casa, sair do nosso apartamento e ficar morando aqui na casa. Então assim que a gente veio parar nessa casa mal assombrada. E a gente não é pago pra cuidar aqui. Poderia ser, mas é a gente que paga pra morar aqui. A próxima pergunta veio da Pri, a Pri Costa, que tá sempre aqui no canal. Um beijo, Pri. E ela comentou assim: oi, Si, poderia fazer um vídeo contando a experiência de vocês na casa, os prós e contras e o porquê decidiram sair. Estamos curiosos. Então vamos lá, nossa experiência na casa, começar contando aqui os prós e os contras. Comece falando. Eu basicamente gostei muito da casa, na verdade. Gostei de quase tudo. Ela quer que eu fale alto, estão vendo? É pra falar muito alto. Nunca pega a tua voz no vídeo. Eu gostei da casa, na verdade. Os contras são o acesso, que é ruim, e o telhado que está danificado. Então, quando chove muito, a casa vira uma lagoa. É, muita goteira. Tanto é que a única peça que não tinha goteira era a cozinha, né? É. Tem até um vídeo mostrando a gente indo dormir na cozinha. Porque todas as outras peças da casa estavam chovendo dentro. No entanto, a gente ficou aqui vários dias de chuva, e isso só aconteceu naquele dia. Quer dizer, foi depois de uns 5 dias de chuva, mais ou menos. O problema é que se mudar para cá, com toda a mudança, ficar aqui e de repente isso acontecer de novo, vai chover em cima das coisas, vai ser todo um transtorno. Estufar todos os móveis. É complicado. Então, eu acho que o maior contra da casa foi o fato do telhado não estar bom. Tem que literalmente trocar o telhado inteiro. E as madeiras também, tem muito cupim nessa casa, muito, muito, muito. Por exemplo, aqui no escritório que a gente tá, chove aqui, tanto que eu tirei a cama no último vlog, eu mostrei pra vocês que eu tirei a cama daqui, porque chove muito e tem cupim por tudo, tá? Sim. Ali no chão, tá cheio, 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 cheio
das migalhinhas, sabe? Que o cupim solta, então... E é pela casa inteira, assim. Tinha que fazer uma detetização total. Só que isso a gente ia gastar uns 6 mil reais para fazer. Provavelmente o dono não ia querer arcar com os custos. Então, infelizmente, com a casa da forma como está, não tem como a gente ficar. Se não fosse esses dois detalhes, é bem provável que a gente tivesse se mudado. Porque aquela vez que a gente estava aqui, que deu aquela chuva e aquelas goteiras todas, a gente já estava pensando em se mudar. Em se mudar. Tanto é que a gente já estava aqui há uns 20 dias, mais ou menos. Estava até estranho voltar para o apartamento. A gente já não queria mais voltar para o apartamento, de tanto que a gente tinha gostado de ficar aqui na casa. Mas aí deu aquela chuva, a gente não tinha nem lugar onde ir dormir, que molhou todo o colchão aquela noite. Então aquela noite assim que foi meio que um negócio tipo, pelo menos pra mim, vamos sair daqui. E a gente tava conversando, se a gente fosse se mudar pra cá mesmo, a gente teria que primeiro arrumar todo o telhado. Tem muita madeira que tá com cupim, então a casa inteira teria que ser detetizada. E tem, sabe, uma pintura que a gente gostaria de fazer. O acesso ali é bem difícil para descer para casa. Teria que fazer uma escadinha porque resbala muito quando chove, resbala muito. Aquela escadinha que sobe ali também tem perigo de cair. E então tem várias coisinhas que a gente gastaria muito, 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 muito se fosse se mudar para cá de fato. E que dificilmente os donos iam descontar do aluguel. Mesmo porque o aluguel é muito barato. Se eles fossem descontar, não ia sobrar nada. A gente paga aqui R$400 de aluguel. Eu sei que já vai ter essa pergunta, então é 400 de aluguel que a gente paga pra morar aqui nessa casa. O lado bom de morar na casa é que ela é uma casa espetacular. Ela é muito diferente do que qualquer casa que vocês vão ver. Ela tem uma estrutura única, o lugar é muito bacana. Quer dizer, é um interior, mas é um interior que é seguro ao mesmo tempo, tem vizinho próximo. A gente nunca sentiu medo de ficar aqui, nenhum. Acho que no apartamento já teve noites que a gente sentiu mais medo do que aqui. No início eu sentia medo, e principalmente porque tem um cachorrinho que eu falo pra vocês o Capucho, que eu mostrei no último vídeo, daí ele vê uma folha, vê um bichinho, ele começa a latir. Aí eu ficava com medo, achando que tinha uma pessoa, ou tinha alguma coisa. E teve uma noite que veio os cachorros da vizinha, que é Rottweiler, né? Aqueles cachorrão. E daí eles vieram aqui, gente, entraram no pátio. E eu achei que era gente, por causa do peso das patas deles. Mas, tirando isso, eu achei que eu ia morrer de medo de ficar aqui de noite com esses tanto de vidro, assim, com tudo aberto no meio do mato. E não tenho medo nenhum. E a casa é maravilhosa, uma casa única, não tem outra casa no mundo que vai ser assim, com esses vidros de carro, essas madeiras, essa altura nesse lugar. Então é uma casa assim espetacular, é uma calma, uma paz, que coisa assim que no centro da cidade a gente nunca vai ter. Então esse é o lado bom aqui da casa. Eu sei que o terreno, sabe, ele poderia ser melhor, poderia ser mais amplo, poderia ser bem mais aproveitado, mas a casa, ela é espetacular, mesmo com todos os problemas que ela tem aí, que a gente falou pra vocês. Então, assim, uma casa única. Até a Bru, eu vou deixar o canal da Bru aqui, ela comentou que é uma casa pra final de semana, uma casa, assim, pra férias. E eu vejo que é realmente isso, é uma casa pra tu vir aproveitar, descansar, desestressar. Final de semana, sabe, ficar relax, assim, ficar sem pensar em nada no meio do mato. E outro problema é que o dono da casa não quer mais alugar o ano que vem também. Ele até teria interesse de alugar se a gente fizesse algumas coisas, mas ele quer basicamente ter um retorno com a casa, porque hoje ele gasta mais fazendo a manutenção da casa a cada 2 anos do que o que ele ganha em aluguel. Então a cada 2 anos ele tem um prejuízo reformando a casa. Eu entendo até o lado dele. Eu entendo que uma casa dessas, se fosse na cidade, nossa, iria custar aqui em Chapecó, num bairro central, ali uns 4, 5 mil de aluguel. Pra mais. Só que como ela é no interior, como ela tem difícil acesso, e é complicado, o pessoal não paga muito. E ela é uma casa que requer muita manutenção, então você tem que, a cada pouquinho,
limpar as calhas para as calhas não entupir, cada pouquinho tem que ajustar o telhado. Tem cupim aqui, mesmo que detetize toda a casa, sempre vai ter. Sempre vai ter. Então você tem que, cada pouquinho, lidar com o cupim. E também tem essa questão das janelas, ela é cheia de janelas e hoje a gente teria que colocar de volta os outros vidros duplos para não ficar tão frio no inverno, tão quente no verão. Eles até estão sem, né? A gente colocou alguns. A gente colocou muitos vidros, mas ainda assim teria que tirar muitos, limpar e colocar outros que eles estão espalhados. Eu cheguei a mostrar uma vez, eles estão espalhados ali. E aí ainda tem a questão do pátio aqui, né? Que tem que se preocupar com o pátio, com a limpeza do pátio, com as árvores. Aqui tem muita árvore. Teria que, por exemplo, no verão, para entrar um pouco mais de luz, tipo, dar uma podada, só que daí também o custo que é isso, contratar uma pessoa para podar e tal. Sem falar que a gente tem a sede da fundação nossa, que a gente administra e que a gente passou aí 5 anos para comprar a sede. É um lugar espetacular e esse ano a gente praticamente não foi para lá, até por causa da pandemia. As atividades elas cessaram. A gente não está tendo nenhuma atividade, tanto é que a gente demitiu secretária, demitiu estagiário, demitiu todo mundo, não teve abertura de turma. E lá é um lugar espetacular que a gente não está aproveitando. Então, a gente gastou um tempão para ter aquele espaço e agora a gente vindo para cá, a gente não ia aproveitar lá. Não vai lá daí. É aquele lugar que eu vou ali limpar, que eu sempre mostro para vocês, que tem o consultório embaixo. Mas é aquele lugar lá que tem as árvores, que é a coisa mais linda do mundo, que eu já mostrei pra vocês, que a gente morou lá um tempo atrás. Então, a última pergunta eu vou responder aqui, porque o vídeo já tá ficando bem longo. Bem longo. A Sandra Daniela... É Colin? Desculpa se eu estiver falando o sobrenome errado. Mas ela perguntou por que a gente vai sair. Então, acho que a gente já respondeu aí, mais ou menos. É por causa das reformas aqui da casa. Não adianta a gente mudar de fato pra cá e daí gastar com tudo isso que a gente tem pra arrumar aqui dentro da casa. E segundo motivo, por causa do dono, ele quer ter um retorno maior por causa da casa e a gente compreende muito isso, porque não adianta construir. Eles levaram 15 anos, né, pra construir. É que ela foi construída em partes, né? Eles levaram muito tempo para construir isso aqui, provavelmente gastaram muito dinheiro e eles têm que ter algum retorno. Então, seria por isso e também porque a gente trabalha no centro, então esse percurso de ir e voltar todo dia fica complicado. O nosso carro também não é feito para interior. Ele começou a dar uns problemas. Desde que a gente mudou pra cá e acende luz e apaga a luz, abre a porta e não fecha a porta e não funciona mais o negócio de velocidade. Então, sabe, o carro ele não quer mais estrada de chão. Então é isso, então é uma coisa que ela é maravilhosa, uma casa maravilhosa, mas não compensa pra gente se mudar pra cá por toda a questão da gente trabalhar lá no centro e ir todo dia pro centro e voltar, e daí eu também não fico sozinha aqui na casa de noite, mas nem que me pague, e o Gil ele trabalha muito à noite, então é um conjunto. A gente gosta muito da casa, a gente gostaria muito de ficar aqui mais tempo. O Gil tá brigando comigo porque eu quero sair, ele queria continuar aqui, mas sabe, é complicado. Faz parte. Então, acho que a gente respondeu aí pra vocês os motivos de a gente ter vindo aqui pra casa e a gente tá saindo agora da casa. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa uma pergunta aqui embaixo pra mim, que daí eu respondo. E espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo, da participação aqui do Gil. Muito obrigada, Gil. Imagina. Ele não gosta, mas eu vou obrigar. E até a próxima. Tchau.